E aí, tudo bom? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, mas agora, aqui, nesse momento, são 7 horas da manhã. Tô com roupa de ir pra academia, essa blusa chamativa aqui. Tô com voz de quem acordou agora, tô com cara de quem acordou agora, tem só 20 minutinhos, já pude agradecer a Deus pela noite de sono, pelo que Ele realizou ontem. Coisas lindas estão acontecendo e é incrível o quanto que Deus está disposto e disponível todas as vezes que nós saímos do lugar. E esse tem sido o desejo e a atitude do meu coração ao longo de toda essa semana. Hoje é quinta-feira, esse momento que eu estou gravando o capítulo 8 do estudo 1189 no livro de Marcos ainda. E vamos já iniciar a leitura, mas antes vamos agradecer a Deus. Pai, mais uma vez eu me encontro na Tua presença para Te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem realizado e pelo relacionamento que temos tido. Tenho certeza que é fruto de um desejo que o Senhor mesmo colocou no meu coração e de alguma forma eu correspondi. Te peço que esse desejo que o Senhor está colocando no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que estão aqui comigo agora, presenciando esse vídeo, que ele possa frutificar em relacionamento com o Senhor e que esse relacionamento traga para a vida dessa pessoa que está aqui comigo todas as demais coisas, e que todas essas demais coisas sejam a prova desse relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, por essa instrução, por esse conhecimento e por colocar em prática a Tua boa obra em nossas vidas. Fica conosco, revela a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo é compartilhar o estudo de hoje em no máximo 15 minutos. Então, vamos lá. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Irmãos, o texto em que nós já compartilhamos aqui certa vez, fala de forma muito propícia o testemunho da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Esse já é o testemunho da multiplicação de 7 pães e alguns peixinhos. Logo, esses discípulos tiveram a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles já tinham visto acontecer. E quantos de nós, após conhecermos a instrução de Deus, ainda ficamos fazendo as mesmas perguntas e parados na inércia de nossas inatividades, na inércia da falta de fé, na inércia das perguntas superficiais, que eu e você possamos todos os dias decidirmos sair dessa inércia, a fim de termos uma atitude correspondente àquilo que Deus tem realizado ao nosso redor, em nós e através de nós. Se Jesus já havia multiplicado, ele era só algum deles falar: me manda aí sobre as águas. Pai, vamos agradecer pelos 7 pães? E alguém poderia ter tomado a frente, um dos discípulos, tomado a frente e falado: me permite agradecer? E nesse processo, eu tenho certeza que haveria uma experiência. Eu tenho certeza disso. Mas
Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens que estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Ou seja, 3 dias. Foi um jejum entre todos fizeram algum tipo de jejum, algum tipo de restrição alimentar para ficar ouvindo a palavra. Olha o poder disso. Imagina você ir para o culto e ficar 3 dias nesse culto, dorme, acorda nesse culto e você é alimentado pela presença de Deus, você é alimentado pela instrução que está sendo dada, você é alimentado pelo conhecimento espiritual que está entrando e fazendo parte do seu DNA. Era isso que esse povo estava experimentando, um grande avivamento. Mas no caso deles não era nem um avivamento apenas, era literalmente eles nascendo de novo a partir daquelas palavras que traziam vida para eles. Talvez tudo que um ser humano desejasse era ouvir a voz de Jesus, a voz que trazia não só uma lei, mas uma instrução de como colocar aquela lei em prática e de como sentir o posicionamento daquela lei. E era muito mais do que só falar, faça isso, aquilo e aquilo outro. Se eu te falo, beba água, você sabe a importância de beber água? Você sabe por que beber água? Você sabe o quanto que a água interfere no funcionamento cerebral? Você sabe o quanto que a água interfere na limpeza de todo o seu organismo? Você sabe o quanto que a água contribui para que você se mantenha saudável? Você sabia que ficar sem água 3 dias seria suficiente para que você começasse a perder a consciência? A água é importante a esse nível. Tem pessoas que vão bebendo outras coisas, que têm um pouco de água e acham que estão bebendo água. Estão mal alimentando o seu organismo, mal contribuindo para o seu organismo. Se você não bebe água, passe a beber. E tem um detalhe nisso. A água, quanto menos você bebe, menos vontade você tem de beber, até um certo momento em que existe uma vontade louca, é o organismo falando, se você não beber, você vai morrer. E quanto mais nós bebemos água, mais sede temos. Que a sua sede da palavra seja movida pela vontade de buscar e pela atitude de buscar, a fim de que isso gere um desejo insaciável por buscar e compartilhar essa palavra. Continuando. Antes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Agora, nessa multiplicação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Os fariseus vieram e começaram a interromper Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco, foi para o outro lado. Ou seja, às vezes eu e você estamos pedindo sinais, porém a nossa vida já é a manifestação desse sinal. O milagre que aconteceu em nós já é esse sinal. Mas a gente fica querendo ver coisas. No caso deles, eles queriam ver coisas para talvez ainda dizer que aquilo era fruto de demônios, ainda dizer que aquilo era fruto de algo ruim. O desejo deles de ver a manifestação de Deus não era um desejo sincero, porque aqueles que tiveram um desejo sincero, esses
compartilharam de grandes milagres e de grandes maravilhas. Mas esses mestres da lei nada tinham de sentimento verdadeiro para ter um encontro real com Jesus. Continuando. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Ai, gente, Jesus ele usa analogias para trazer coisas espirituais para o natural. E aí, sempre que ele falava das questões naturais, aqueles que estavam à volta achavam que ele estava falando apenas do natural, mas era uma analogia. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse: vocês ainda não entendem? Jesus nunca precisou de fermento para realizar uma multiplicação. E os discípulos discutindo: será que é porque nós temos poucos pães? E Jesus estava propondo a eles que entendessem que o fermento dito por ele nesse momento era um fermento daquela disseminação de algo ruim. Ele não precisava desse fermento, ele não precisava das ideias de Herodes, ele não precisava... estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou seja, a forma de pensamento deles, a postura deles. Lembrem-se, nós somos sal e luz. Aquilo que nós pensamos e aquilo com que nós concordamos, as nossas atitudes influenciam aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que Jesus chamou a atenção para esse detalhe. Continuando, eles foram para Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Aqui eu tiro um exemplo dentre muitos que nós podemos tirar. Saia desse ambiente que está te contaminando. Primeiro Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Agora ele fala: vem cá, vamos sair desse povoado. Realiza a cura, ajusta. Quando o homem vê, olha o que Jesus disse: não volta para esse povoado. Tem alguma coisa nesse ambiente que ele está acabando com você. Tem alguma coisa nessas amizades que estão acabando com você. Tem alguma coisa nesse lugar que você frequenta que está acabando com você. Está trazendo maldição sobre a sua vida. Está contaminando sua mente. Que você saia desse tipo de local, para que esse local pare de interferir negativamente sobre a sua vida. Recebe isso aí. E nada do que eu estou falando aqui eu não estou disposto a colocar em prática. E isso aqui em especial só saltou aos meus olhos porque eu estou vivendo isso de forma intensa na minha vida. Jesus e os discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Continuando, então ele começou a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Ou seja, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado por aqueles que o prenderam. Logo, muitas das instruções dadas por Jesus para não falar quem ele era e o que ele estava fazendo, etc., eram instruções a fim de que essas pessoas não acreditassem nele. Tem um versículo que fala exatamente isso que eu estou falando, alguns capítulos para trás, que fala sobre isso. Eu vou achar aqui porque é muito necessário ler esse versículo agora, se eu achar. Achei. Ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, as parábolas ditas por Jesus e a forma com que ele ensinava tinham um propósito, e o propósito era para que a palavra da crucificação acontecesse na vida deles, o coração daqueles líderes continuasse duro para que ele fosse crucificado. E tudo isso por mim e por você. Porque Jesus veio para os que eram seus, ou seja, o seu povo, Israel, mas os seus não quiseram. Eles crucificaram ele. Então, nós, eu e você, toda a humanidade se torna filhos de Deus por adoção, por meio do sacrifício de Jesus. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro veio, chamou Jesus à parte e foi repreender ele, depois de falar que ele era o Cristo. Jesus, porém, voltou-se o olho para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui nós temos um exemplo claro de que, ainda que você esteja sendo usado por Deus nesse momento, você está dando voz ao Espírito Santo, assim como Pedro, no momento seguinte, alguma coisa humana pode te mover. Um sentimento que não seja um sentimento do céu, algum sentimento que não seja do Espírito Santo. Logo, fique atento a tudo aquilo que passa pela sua mente. Pode ser que isso está sendo soprado não pelo céu. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vou ler o versículo 1 do 9, porque é importante. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Ou seja, ele deixa uma promessa clara de que aqueles que ali estavam veriam a manifestação do céu aqui na terra de alguma forma. Garanto-lhe, experimentarão a morte. Antes de experimentar, eles verão o reino de Deus vindo com poder. E o reino de Deus vindo com poder somos eu e você, se manifestando e compartilhando essa palavra de poder. Que eu e você possamos colocar em nosso coração, guardar essa palavra, guardar os ensinamentos e colocá-los em prática. Não adianta compartilharmos, não adianta vivermos momentos como esse, de compartilhar a palavra, de entender a palavra e não levar essa palavra à frente.
que eu e você possamos todos os dias, a partir do momento que recebermos alguma semente nova, uma semente de conhecimento, de instrução, de direcionamentos, compartilhar, lançar essa semente, para que ela crie raiz em outros corações além do nosso. Porque, do contrário, frutas podres vão se acumular ao nosso redor. Que você não acumule frutos podres, que você dê sempre frutos maduros para aqueles que estão ao seu redor. E é isso. Que Deus nos abençoe. Um abraço.